Olá, boa noite. Boa noite. Desdobramentos da Operação Lava Jato. Em delação, Marcelo Odebrecht revela estratégia para manter o ex-presidente Lula influente. Receita Federal autua Instituto Lula por desvio de finalidade. Um casal que gosta de viajar. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a ex-primeira-dama saíam pelo menos 3 vezes por mês do país. Estado de São Paulo e a capital registraram aumento no número de casos de estupros. Fim da caçada ao terrorista. Polícia da Itália mata o suspeito do atentado com um caminhão em Berlim. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo. Porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. – 2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. Brexit em decisão e sobreviventes não encontraram refúgio. Da Síria, mas não tem pra Mosquitos voaram. Casos de Zika E os crescem. ventos levaram os restos de um país. Devasta Haiti. O mundo se reuniu no Rio. Começam os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola Palmeiras é campeão. tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chapecoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 mortos. Retrospectiva 2016. O ano na tela da Gazeta. Neste domingo, 7h30 da noite. Estado de São Paulo e a capital registraram aumento no número de casos de estupros. Já o roubo se manteve estável. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública. Em novembro, 28 pessoas foram mortas por ladrões no estado de São Paulo, o que significa aumento de 7,5% nos latrocínios em relação ao mesmo mês do ano passado. A capital teve 11 casos, um a menos que em novembro de 2015. Os casos de estupro no estado também aumentaram, alta de 11% na mesma comparação, com 914 vítimas só em novembro. Na cidade de São Paulo, houve 205 casos neste ano contra 174 no ano passado. O volume de roubos, que vinha aumentando sem parar há 8 meses, permaneceu estável no mês passado, mas teve alta de 5,5% no ano, com quase 300 mil casos no estado. O mês de novembro teve 975 casos de cargas roubadas, mais de 200 a mais que no mesmo mês do ano passado. Na capital, houve 583 casos contra 459 em novembro de 2015. A quantidade de homicídios caiu 14% na capital e 10% no estado. Mesmo assim, 284 pessoas foram assassinadas só em novembro.
Neste ano, o governo federal endureceu as regras para o indulto de Natal aos presos. Para conceder a saída temporária, será considerado não só o tamanho da pena, mas também a gravidade da violência empregada no crime. Você não pode dar o mesmo tratamento de progressão de regime e de indulto para quem pulou o muro e furtou um botijão de gás sem colocar em risco ninguém. É crime, tem que ter uma pena. Mas você não pode dar o mesmo tratamento a quem, com fuzil, fica explodindo o caixa eletrônico, atirando na polícia quando a polícia chega. Você não pode progredir todo mundo com cesto. Você não pode dar o indulto da mesma forma. Então, nós separamos isso. O ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama do Rio saíam pelo menos 3 vezes por mês do país. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Sérgio Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, saíram e voltaram do país pelo menos 264 vezes entre abril de 2007 e setembro deste ano. O casal passou pelo Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, em média 3 vezes por mês em viagens internacionais. Os principais destinos foram Londres, Paris e Nova York. Além de voos comerciais, os dois usaram jatinhos particulares. Agora, investigadores querem saber se em suas passagens por outros países, o ex-governador e a mulher aproveitaram para esconder parte do patrimônio que supostamente desviaram. Cabral e Adriana Anselmo são réus na Lava Jato e na Operação Calicut. Eles estão detidos em Bangu, na zona oeste do Rio, e são acusados por suposto envolvimento em organização criminosa que teria desviado 224 milhões de reais de obras públicas por meio de empreiteiras investigadas pela Lava Jato. Para o Ministério Público Federal, Cabral teria chefiado o esquema. Ele nega. O PT pede investigação de doações da construtora Andrade Gutierrez à chapa de Aécio Neves, do PSDB, nas eleições de 2014. Na ação, a defesa de Dilma Rousseff se baseia no depoimento que Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da empresa, prestou ao TSE. O empreiteiro disse que, diferentemente do que havia informado, doou para a campanha de Aécio 19 milhões de reais e não apenas 12 milhões e 600 mil reais, como estava registrado na prestação de contas dos tucanos. O depoimento de Azevedo foi em novembro, dentro da ação movida pelo PSDB. O partido pede a cassação da chapa Dilma Michel Temer por supostas irregularidades na campanha. O caso deve ser julgado no primeiro semestre do ano que vem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Neste mesmo depoimento, o executivo mudou sua versão e afirmou que, diferentemente do que havia dito antes, não repassou propina para a chapa Dilma Temer na eleição de 2014. Para o PT, Azevedo cometeu falso testemunho a fim de prejudicar o partido e classificou a retificação do empreiteiro como um fato de extrema gravidade que pode, em tese, determinar que as contas de Aécio sejam julgadas irregulares. O PSDB confirma que recebeu da Andrade Gutierrez os 19 milhões de reais, mas afirmou que só uma parte foi enviada diretamente para a campanha de Aécio. Outra parte foi pulverizada entre candidatos aliados e cerca de 1 milhão e 400 mil reais foi para o Caixa Único do Comitê, não sendo possível rastrear sua origem. O PSDB disse que vai entrar na justiça contra o PT. Os tucanos acusam a legenda de má-fé. Em nota, a direção nacional do PSDB diz que os petistas acusam deliberadamente o partido por fatos que sabem são inverídicos e que o intuito é desviar o foco das graves acusações que pesam sobre o Partido dos Trabalhadores. Instituto Lula é multado pela Receita Federal após conclusão de investigação feita por auditores do fisco. Foi apurado que houve desvio de finalidade do Instituto, que não funcionava como uma entidade sem fins lucrativos, por ter recebido doações milionárias de empreiteiras repassadas para parentes do ex-presidente Lula. Assim, a isenção fiscal da entidade foi suspensa referente ao ano de 2011. O valor da multa e o teor das acusações estão sob sigilo e ainda cabe recurso do Instituto à Receita Federal e posteriormente ao CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A Receita continua fazendo um pente fino nas contas da entidade. O Instituto Lula nega que há desvio de finalidade. Governador de Mato Grosso, Pedro Táxi, do PSDB, é citado em esquema de corrupção. O nome do governador foi mencionado em suposto esquema de corrupção na Secretaria Estadual de Educação.
As acusações foram feitas pelo empresário Alan Maluf ao Ministério Público. Em depoimento, o empresário disse que o governador o teria procurado para que ajudasse em sua campanha de 2014 e que teria perguntado se ele tinha interesse em assumir algum cargo no executivo. Alan Maluf disse não ter interesse em participar do governo e, diante da resposta, Pedro Taques teria solicitado a sua ajuda novamente para pagar débito de campanha eleitoral não declarado. O empresário também contou aos investigadores que, quando o esquema foi descoberto, se reuniu 2 vezes com o governador do Mato Grosso. No encontro, ele teria dito a Taques que o esquema estaria sendo descoberto e que o tucano respondeu que daria um jeito de resolver. As denúncias vieram à tona após a prisão do empresário Giovanni Guisardi. Ele é acusado de integrar o esquema de propina na pasta da educação para quitar dívidas de campanha. Ele foi preso em maio deste ano. Giovanni firmou o acordo de delação premiada. Ele disse que Maluf teria colocado 10 milhões de reais na campanha de Taques e que, após a eleição, teria montado o esquema de corrupção dentro do governo para recuperar o que chamou de investimento. O governador do Mato Grosso, Pedro Taques, nega as acusações. Ele chamou as afirmações de Alan Maluf de levianas e absurdas e disse que as movimentações financeiras de campanha foram regulares. Em delação, Marcelo Odebrecht revela estratégia para manter o ex-presidente Lula influente. Aos investigadores da Lava Jato, Marcelo Odebrecht relatou uma espécie de conta que a empresa mantinha em nome de Lula. O objetivo era manter o petista influente e com poder político depois que saísse da presidência da República em 2011. A conta, segundo o empreiteiro, foi financiada pela área da empresa denominada Setor de Operações Estruturadas, a responsável pelo pagamento de propinas e de Caixa 2. A conta era gerenciada pelo ex-ministro Antônio Palocci, preso desde setembro. O ex-assessor dele, Branislav Contic, é apontado como um dos encarregados de transportar o dinheiro em espécie que abastecia a conta. Segundo os delatores da Odebrecht, Lula era chamado pelo codinome Amigo, devido à sua relação com Emílio Odebrecht, dono do grupo e pai de Marcelo. A conta foi usada para financiar projetos como a compra de um terreno na Zona Sul de São Paulo, local que deveria abrigar a sede do Instituto Lula. Este terreno é base central da última denúncia aceita pelo juiz Sérgio Moro contra Lula. O petista é réu em 5 ações penais. No acordo de leniência que fecharam com a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, a empreiteira e seu braço petroquímico revelaram que pagaram cerca de R$1 bilhão de propina em 12 países. O montante foi pago para governantes e políticos. No Brasil, foram 599 milhões de dólares. Para a campanha de Dilma em 2010, foram 50 milhões de reais, segundo os delatores. O dinheiro teria sido negociado em 2009 pelo ex-presidente Lula com o ex-diretor do Grupo Odebrecht, Alexandrino Alencar. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Lula autorizou que Alexandrino acertasse com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, a concessão de vantagens à Braskem. Lula, Dilma e Mantega negam todas as denúncias. O México abriu investigação para apurar quais funcionários públicos do país receberam suborno do Grupo Odebrecht. O governo mexicano divulgou um comunicado ontem à noite dizendo que, com base em relatos publicados pela imprensa de que as empresas Odebrecht e Braskem teriam pago subornos a funcionários públicos mexicanos, vai trabalhar no esclarecimento destas questões. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou esta semana que a Odebrecht teria pago entre 2010 e 2014 propinas no valor de 10 milhões de dólares para funcionários do governo mexicano para obter contratos de obras públicas. A Odebrecht não tem se manifestado sobre o tema, mas reafirmou em nota seu compromisso de colaborar com a Justiça. E o Ministério Público do Equador realizou hoje uma operação de busca e apreensão nos escritórios da Odebrecht em Guayaquil, maior cidade do país. Foram apreendidos documentos que podem estar relacionados a propinas de mais de 35 milhões e meio de dólares a funcionários do governo. A Procuradoria solicitou assistência penal sobre este caso a Estados Unidos, Brasil e Suécia.
O procurador-geral do Equador afirmou que os relatórios solicitados aos Estados Unidos e ao Brasil sobre as possíveis ramificações no Equador darão a base suficiente para investigar os supostos subornos. O Departamento de Justiça americano afirmou que a Odebrecht pagou aproximadamente 788 milhões de dólares em propinas em 12 países da América Latina e África, incluindo o Brasil. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Um dos efeitos mais nefastos da crise moral brasileira é a ruína dos partidos políticos. Na origem, as legendas diziam representar ideias, grupos, corporações. Agora, elas representam apenas os interesses mais mesquinhos e inconfessáveis. Os partidos políticos brasileiros converteram-se em espécies de paraísos fiscais custeados por propinas, Caixa 2 e déficit público. Correm no Tribunal Superior Eleitoral processos contra os 3 partidos mais enrolados no petrolão, PT, PMDB e PP. O escândalo da Petrobras apodreceu essas logomarcas, você percebe pelos vermes. Os partidos serão julgados depois que a Justiça Eleitoral der um veredito sobre o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Pela lei, esses partidos podem até perder o registro. A tradição do TSE é de complacência, mas talvez seja a hora de começar a extinguir partidos em vez de criá-los, sob pena de se consolidar a ideia de que a política brasileira se resume mesmo a um abracadabra para a caverna de Ali Babá. Boa noite. Em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, presépio e decoração natalina atraem milhares de turistas. Luzes e enfeites deixam ainda mais encantadoras as construções dos séculos 17 e 18 e a Praça da Igreja da Matriz, no Centro Histórico de Santana de Parnaíba. A decoração e as apresentações musicais são para saudar o nascimento do menino Jesus, que os católicos celebram no Natal. Olha, nós temos como uma estimativa, né, de anos anteriores, em todo o período do presépio, que vai de 9 de dezembro a 6 de janeiro, em torno de 60 mil pessoas. O presépio, de cerca de 300 metros quadrados, traz 36 bonecos mecanizados em tamanho natural, sendo 15 de figuras humanas e 21 de animais. É o que eu estava explicando para os meus netos agora, que eles estavam perguntando quem são aqueles 3 velhinhos. E eu falei que aqueles 3 eram os reis magos, onde indicaram com a estrela onde Jesus ia nascer. Daí ele pegou e falou, mas por que Jesus? Eu falei, porque não é só ganhar presente, é o nascimento de Jesus, o Natal. Uma das tradições do presépio de Santana de Parnaíba é mostrar Maria ainda grávida, sendo levada por José até o estábulo. No dia 24 à noite, a equipe de cenografia vai montar uma outra cena. E quem vier a partir do dia 25 já verá o menino Jesus na manjedoura. Esse ano a gente inovou, né, inspirou o presépio num presépio napolitano, né, onde além do nascimento do Cristo, a cena clássica, é retratado também, né, uma vila napolitana, né, e alguns elementos árabes também ao lado da vila, né, é meio comum, né, fazer essa mistura, né. A casa do Papai Noel tem recebido muitas visitas. A cesta de cartinhas está cheia, mas tem sempre aqueles que preferem fazer o pedido pessoalmente. E no Natal, o bom velhinho também ganha presente. Sim, teve uma criança de, acredito, entre 3 e 4 anos de idade e ela veio para fazer uma troca, né? Ela entregou a chupeta, inclusive está até aqui. Ela me entregou a chupeta e quando ela chegou na casa dela, ela ganhou um brinquedo, né? E por falar em brinquedo, a lista do Léo está bem grandinha. O que você pediu para ele? Um carro de controle remoto, Lego novo e uma pedido do Hot Wheels. Nossa, quanto presente! Você acha que o Papai Noel vai trazer? Sim, porque eu fui bonzinho. Feliz Natal! As festividades de Santana de Parnaíba vão até o dia 6 de janeiro. A programação completa está no site santanadeparnaíba.sp.gov.br. Agora as notícias internacionais. A polícia da Itália matou o suspeito do atentado com caminhão em Berlim,
O Estado Islâmico admitiu a morte do homem que tinha jurado lealdade ao grupo terrorista. 4 dias de caçada pela Europa terminaram de madrugada, perto da estação ferroviária de Sesto San Giovanni, um subúrbio de Milão. Os policiais abordaram Anis Amri porque acharam que ele agia de forma suspeita e não sabiam que se tratava de um terrorista. Os agentes pediram que ele esvaziasse a mochila. Anis sacou a pistola carregada e atirou. Outro policial reagiu e disparou contra o terrorista, que morreu 10 minutos depois. A identidade foi confirmada por impressões digitais. O policial ferido passa bem. O chefe de polícia de Milão disse que ele não carregava documentos. Na mochila havia só uma faca, algumas centenas de euros e uma passagem de trem, indicando que ele embarcou em Chambéry, no norte da França, e passou por Turim antes de chegar a Milão. O Estado Islâmico confirmou que o homem morto pela polícia italiana foi o autor do atentado de Berlim, na Alemanha, e divulgou um vídeo onde Anis jura lealdade ao grupo, mas não faz referência ao ataque. Anis Amri morou na Itália, onde ficou preso 4 anos por crimes comuns. A chanceler alemã Angela Merkel agradeceu às autoridades italianas, disse que está aliviada, mas reconheceu que a ameaça terrorista continua. Ela vai estudar mudanças na política migratória alemã. Uma das primeiras medidas deve ser o aumento do número de deportações de tunisianos com visto negado, que era o caso de Anis Amri. Um avião líbio foi sequestrado e desviado para Malta. Todos os passageiros e tripulantes foram libertados. Os sequestradores querem asilo político. O avião de uma empresa aérea líbia fazia um voo doméstico do sul do país para a capital Trípoli, mas desviou para o aeroporto de La Valletta, na ilha europeia de Malta. Os 111 passageiros e 7 tripulantes foram sendo libertados até que os 2 sequestradores também se renderam, sem violência, e foram detidos. Os homens querem asilo político em Malta. Eles se dizem apoiadores do ex-ditador Muammar Gaddafi, deposto e morto em 2011. Desde a queda do ditador, várias milícias disputam o controle da Líbia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução que pede o fim de assentamentos israelenses em território palestino. O Conselho só conseguiu aprovar o projeto porque os Estados Unidos se abstiveram na votação em uma grande reversão da prática americana de proteção a Israel. Logo depois da votação, o ministro de Energia de Israel, Yuval Steinitz, declarou que os Estados Unidos abandonaram Israel. O porta-voz do governo palestino, Nabil Abu Rudeina, disse que se tratou de uma condenação internacional unânime da colonização e um claro apoio à solução de 2 estados. Agora, no fim da noite, o governo de Israel informou que não irá cumprir a resolução da ONU. O presidente russo Vladimir Putin fala à imprensa na entrevista coletiva anual. Ele disse que ninguém, além da Rússia, acreditava na vitória de Donald Trump. Entre os vários assuntos abordados na entrevista, Putin falou sobre as eleições americanas. Ele garantiu que ninguém, além da Rússia, acreditava que Donald Trump poderia ganhar. Questionado sobre os ataques hackers que podem ter influenciado o resultado, Putin disse que o importante não é saber quem fez os ataques. O importante é que os hackers mostraram que a opinião pública americana estava sendo manipulada pelos democratas. O presidente russo disse que quer relações comerciais construtivas com Donald Trump. Agora, economia. O BNDES efetiva a antecipação de 100 bilhões de reais de empréstimos do Tesouro Nacional. A operação foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União e representará queda da dívida bruta do governo e redução no pagamento de subsídios. A devolução foi anunciada em maio deste ano e foi uma das primeiras medidas anunciadas por Michel Temer. Ela faz parte do pacote de medidas para melhorar as contas públicas e tentar estimular a retomada da confiança na economia. Juro do cartão sobe para 482% ao ano em novembro e bate recorde. Segundo o Banco Central, a taxa subiu 6,3 pontos na comparação com outubro. Nesta semana, o governo anunciou medidas para baixar os juros do cartão de crédito cobrados pelos bancos. Se os planos forem implementados, os juros do cartão recuariam para menos de 240% ao ano, patamar que ainda é extremamente elevado para padrões internacionais.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ontem, o governo Temer anunciou um pacotinho de Natal. Algumas mudanças podem afetar a sua vida logo logo. Vai ser possível, por exemplo, sacar todo o dinheiro das contas inativas do FGTS a partir de fevereiro do ano que vem. O calendário ainda não está definido. Provavelmente, a data do saque vai depender do dia do aniversário do trabalhador. Estamos falando aqui de contas inativas do Fundo de Garantia. O que é isso? Para cada contrato de trabalho, cada emprego, é aberta uma conta para receber os depósitos do fundo. Se o trabalhador pede demissão ou é demitido com justa causa, ele não pode sacar o fundo. O dinheiro fica lá. É apenas nessas contas que será possível tirar o dinheiro. Para saber se você tem contas inativas, é preciso ir a uma agência da Caixa ou entrar na página da internet da Caixa, onde ficam as informações do FGTS. Outra mudança do fundo. A partir do ano que vem, vai aumentar a remuneração do dinheiro que fica no FGTS, que hoje é horrível. Agora, o fundo vai dividir com os trabalhadores os ganhos do dinheiro investido. Sim, o dinheiro que vai para o FGTS é investido. Parte dos ganhos vai ser dividida. Assim, o rendimento do FGTS vai aumentar. O governo disse também que vai conseguir diminuir os juros do cartão de crédito. Qual? Qual taxa de juros? Aquela mortal do cartão de crédito rotativo. O que é isso? É aquele dinheiro que você gastou e não pagou quando chegou a conta. A taxa de juros do rotativo, soubemos hoje, anda pela casa de 480% ao ano. É a morte. Esse crédito agora deve ser parcelado com juros menores, mas o governo talvez explique só na semana que vem como isso pode funcionar. Boa noite. Crise financeira. Em entrevista à rádio CBN, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, expressou preocupação com problemas financeiros no próximo ano. Alckmin negou a afirmação. Não, essa hipótese não existe, né? Todos nós, com uma queda de arrecadação muito grande, só que São Paulo fez o ajuste. Aliás, não fez agora, isso é uma tarefa que vem já de bom tempo. Custo é como unha, você tem que cortar toda semana. O Natal será típico de verão na capital paulista, com calor e ar abafado mesmo durante a noite. E o risco de temporais será grande. Vamos ver como fica o tempo em todo o estado com Fernanda Azevedo. Não há previsão de grandes mudanças no tempo aqui em São Paulo para o fim de semana. A massa de ar quente e úmido predomina em todo o estado e garante dias de calor. As pancadas de chuva ocorrem desde cedo no sul e oeste paulistas. Em Araçatuba, a mínima de 23 e a máxima de 31 graus. Nas outras áreas, as nuvens vão aumentando ao longo do dia. As pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde, inclusive no litoral. Em Santos, a máxima será de 32 graus e de 30 graus em Caraguatatuba. Em toda a grande São Paulo e também aqui na capital faz muito calor e são esperadas pancadas no fim do dia e à noite. Vamos ver as temperaturas? Amanhã teremos mínima de 20 e máxima de 30 graus. O domingo de Natal será ainda mais quente, com máxima de 31 graus. Na segunda-feira, a mínima será de 19 e a máxima de 32 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite e um ótimo Natal amanhã. Até segunda. Boa noite, Gabriel. Até obrigada para você também. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Rony Fono, todo seu e um Feliz Natal. Relembre os acontecimentos mais marcantes do ano na retrospectiva 2016. Neste domingo, 19h30 da noite.